Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar então. Oficialmente, 15ª live que eu tô fazendo com assunto, desculpa, prosperidade, o caminho aí para as pessoas poderem ser prósperas, prósperas financeiramente, prósperas em sua saúde, próspera em todas as áreas de suas vidas, né? É um caminho aí de 21 lives que eu vou fazer, são 21 temas voltados a crenças limitantes, ou seja, assuntos que nos fazem fincar no chão, que nos impedem de poder prosperar. Por que existem algumas pessoas que têm sucesso, que são podres de ricas, né? Por que tem algumas pessoas que são bilionárias e a gigantesca maioria não é? Por que 1% da população rica, por exemplo, no Brasil, ganha em média acima de 10, 12 mil reais e os outros 99 não ganham? Então, a resposta para esse porquê são exatamente as crenças limitantes. É tudo aquilo que nos impede de avançar, que nos impede de evoluir, que nos impede de sermos prósperos como a gente quer, que nos impede, e a prosperidade, como eu falei, não é só dinheiro, ela está atrelada a tudo em nossas vidas. Por que tem casais que se divorciam? Por que tem famílias que se dissolvem, que se destroem? Por que tem amizades que acabam? Por que tem pessoas que não conseguem evoluir em seus empregos? Exatamente pela questão das crenças limitantes. Nós aprendemos muitas coisas ao longo de nossa vida que foram erradas, infelizmente. A maioria delas, e não é culpa deles, a maioria delas a gente aprendeu com os nossos pais. Mas como eu falei, não é culpa deles, porque eles aprenderam assim, e os pais deles também aprenderam assim, e assim por diante. Então eu já falei aqui sobre 14 temas. Seria interessante você dar uma olhada lá no meu canal no YouTube. Eu gravei todos esses temas, estão lá para que vocês possam consultar. Mas hoje, na nossa 15ª live, nós vamos falar sobre a culpa. A culpa. Muita gente sente muita culpa de muita coisa do passado, que ainda não se desprendeu disso, que ainda não se desconectou disso. E isso contribui para que você não prospere também. É mais um item aí para que a gente não possa prosperar. Culpa, eu não vou definir o que é culpa aqui, porque todo mundo sabe o que é culpa, né? Culpa, gente, existem dois tipos de culpa. A culpa negativa e a culpa positiva. A culpa negativa é aquela culpa que nos diminui. É aquela culpa que a gente sente que a gente entra num processo de diminuição mesmo de personalidade, de diminuição mesmo das nossas qualidades, onde a gente se autodestrói em relação às culpas que a gente sente, onde a gente se inferniza muitas vezes, onde a gente entra num buraco que a gente não consegue sair. Muita gente começa a ficar realmente com depressão por conta da culpa, por conta de culpas que elas sentem. Por exemplo, as mães, eu poderia ter passado mais tempo com os meus filhos. Eu poderia ter cuidado melhor dos meus filhos. Os pais, eu poderia ter trazido mais coisas para dentro de casa. Então assim, o tempo inteiro se culpando, se colocando em situações que, cara, ok, você pode ter até errado, mas você tem que seguir em frente, sabe? Tem que seguir em frente. Existe aquela culpa que ela é positiva. Por exemplo, eu no meu meio profissional, esse mês agora de novembro, tem 18 anos que eu trabalho na mesma companhia, né? É uma companhia muito grande, então eu já trabalhei em muitas áreas dentro dessa companhia. Por isso que eu não enjoei, né? Foram muitas áreas, foram muitos cargos que eu tive. Até fiz uma postagem esses dias em relação a isso. Eu brinquei que eu completei a maioridade, né, dentro da empresa, 18 anos, já pode até ser presa. E aí, o que acontece? Eu senti muita culpa positiva nesse meu trajeto, nessa minha trajetória. Porque todas as vezes que eu errava,
eu me culpava em relação àquilo ali, eu assumia aquela minha culpa, aquele meu erro, e eu seguia em frente. Eu dizia para mim mesmo, eu não vou mais errar e eu vou seguir em frente. Então esse é um tipo de culpa positiva, sabe? A gente sente aquilo, a gente se arrepende em relação àquilo e a gente segue em frente e a gente desliga daquilo. A capacidade da gente poder desligar daquilo rapidamente muitas vezes separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Porque dentro do meio corporativo, quando a gente se desliga de coisas muito rápidas, a gente tem um controle maior das situações, a gente tem um domínio maior do nosso emocional, a gente tem uma inteligência emocional muito mais bem elaborada, tá? Pessoal, novamente, assim, eu estou olhando para vários lados aqui, porque eu estou aqui no YouTube, eu estou aqui no Instagram, eu estou aqui no TikTok, tá bom? Então, só para vocês estarem situados. Então, a Thalia falou ali, o Nutri Thalia, seria saber se perdoar, né? Também, ok, você errou naquilo, você se perdoa e você segue em frente. A culpa, foi até bom a Thalia ter colocado isso, porque a culpa positiva, ela também vem dos outros, né? E a gente espera por esse perdão dos outros, então ela ajuda a gente também a perdoar muito rápido. Eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, tá? Então tem esses dois tipos de culpa, a culpa positiva e a culpa negativa. Existe também algo atrelado à culpa, gente, que é o arrependimento versus o remorso. Quando a gente se sente muito culpado em relação a algo, nós podemos nos arrepender. Ou a gente pode alimentar dentro de nós um remorso. Um remorso, qual que é a diferença entre o arrependimento e o remorso? O remorso ele é algo extremamente prejudicial, né? Porque a gente sente aquilo, falaram do perdão, a gente ou não se perdoa, ou não perdoa aquela situação, ou não perdoa aquela pessoa que fez isso, e a gente fica remoendo aquilo ali, a gente fica ruminando. Para quem não sabe o que é ruminando, né? Enfim, a vaca ela tem isso, né? Antes de ir para o estômago, tudo que ela come, aquilo vai para esse espaço e aquilo volta. É meio que, não vou falar a palavra aqui, mas enfim, aquilo vai e volta. Então ela fica ruminando até que ela engole aquilo ali e vai para o estômago dela. Então tem muita gente que fica ruminando as coisas que acontecem em sua vida. E a toda a vida falando daquilo, mas aquela situação, tá? E fica aquele remorso que nunca sai. Quer ver um exemplo bem prático para você aprender o que é arrependimento versus remorso? Por exemplo, na Bíblia tem uma história que todo mundo conhece, né? A história de Judas. Judas, ele errou com Jesus e ele sentiu remorso. O que ele fez, pessoal? Ele se matou, o Judas. O Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ele também se sentiu ruim com aquilo, se sentiu culpado, mas ele se arrependeu. E ele não só sobreviveu, como foi um grande homem, que foi Pedro, né? Então essa é a principal diferença. O arrependimento, depois da culpa, ele tem que acontecer, ele é natural, é necessário que ele aconteça para que a gente passe por aquele momento até de aprendizado no meio corporativo, no meio familiar, no meio dos amigos, no meio social, enfim, para que a gente possa aprender com aquilo e se arrepender e seguir em frente. As pessoas, elas só aprendem quando elas erram, quando elas tentam. Existe um vídeo que eu lancei aí no meu Insta, coloquei também no YouTube. Ele começa assim: seja um fracassado. Que história é essa, né? Você ser um fracassado, pelo amor de Deus. O fracassado, pessoal, é aquele que ele está tentando e ele errou, mas ele não desiste. Obviamente tem fracassado que desiste, né? E fica fracassado a vida toda. Mas o que não desiste, é bom que ele passe pelo fracasso. Porque ele vai admitir aquilo, ele vai se arrepender, ele vai se sentir culpado, mas ele vai seguir em frente. Ele vai aprender com aquela situação, né? Então essa é a principal diferença aí entre o arrependimento
e o remorso, tá? Quando você faz algo de errado, vem aí, por exemplo, vários tipos de sentimentos ruins, né? Por exemplo, eu sou burro, puta, como eu sou idiota, como eu sou... E muitas dessas coisas vêm automaticamente, às vezes é mais forte que a gente. Por quê? Porque a gente ouviu muito isso dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então a gente sempre aprendeu assim. A gente acaba repetindo esse tipo de coisa. Mas a coisa que é muito forte na nossa vida é a nossa fala. É a nossa fala. Então quando a gente fala aquilo, o subconsciente da gente guarda aquilo e acaba meio que fazendo daquilo, em algum momento, uma verdade que ela se torna muito ruim, muito prejudicial para você. E você precisa se desligar disso rapidamente. Sócrates, mas como é que desliga dessas coisas? Eu estou no ápice, por exemplo. Eu sou uma pessoa, de fato, muito estressada. Pelo volume de coisas que eu tenho para fazer, o volume de atividades, o volume de decisões que eu tenho que tomar, etc, etc, etc. Mas eu tenho uma característica assim que os que estão no meu meio social, me conhecem, eu fico puto com alguma coisa, eu fico muito estressado com alguma coisa, mas ao mesmo, assim, dá pouquíssimo tempo eu já desliguei daquilo ali. Ou seja, eu já tô tranquilo, eu já tô calmo, eu já tô equilibrado. Então eu me estresso, aí eu uso alguns artifícios para poder me ajudar a acalmar. Eu até fiz um vídeo no YouTube especificamente para isso, né? Como que você pode se acalmar em situações e tal. Eu até coloquei o meu caso lá. Então eu faço as técnicas, digamos assim, cara, não dá pouco tempo eu já me acalmei, né? Muito boa noite, Paloma, tudo bem? Paloma um dia vai fazer uma live aqui comigo. Eu tive o prazer de ter feito uma live com ela, foi muito especial. É uma grande mentora aí para mulheres vitoriosas, né? E ela um dia vai fazer uma live aqui comigo, com certeza. Muito boa noite. Bom, e é isso, sabe? A gente precisa aprender a desligar disso. Você não aprende do dia para a noite. Isso é um exercício. Tudo na vida, muita coisa na nossa vida é exercício, pessoal. É exercício. A gente precisa praticar isso diariamente. Lá no meu vídeo, quando eu falei da questão do estresse, eu falei que em determinados momentos nós precisamos identificar esses gatilhos que levam você a ficar com aquele sentimento. E por que eu estou falando disso, né, de estresse? Você não estava falando de culpa só, e tem tudo a ver, né? Porque quando você está estressado, você solta coisas na sua boca, né, com as palavras que você solta que, cara, prejudica alguém, né, que fere alguém. Hoje mesmo eu passei por uma situação, um funcionário de um outro setor lá da empresa que, por uma raiva aí que ele teve de uma outra situação, ele acabou falando um pouco mal do meu time. E eu, como líder, eu não consigo ver assim alguém falando mal do meu time. Eu viro uma onça, né? Eu sou aquele paizão assim que não deixa o time para trás. E eu fui falar com ele, né? Cara, o que aconteceu não é assim, não. Fui explicar a situação que aconteceu para ele. E no final ele foi pedir desculpas lá, cara, me perdoa, eu tava com raiva, não deveria ter tido isso. Então, a culpa que a gente sente após a gente falar algo que não devia, com raiva, com estresse, etc., pode ser muito dolorosa. Pode ser que ela vire um remorso, como a gente explicou bem aqui a diferença entre o remorso e arrependimento. Pode ser que ela vire um remorso, né? Eu conheci uma pessoa que ela passou por uma situação de muito estresse na vida dela, por um problema jurídico que aconteceu, um problema na justiça. Essa pessoa ficou com um remorso muito grande durante mais de 10 anos na vida dele, e ele criou uma marca no rosto dele lá, que a marca não saía com remédio nenhum, né? Ao final desses 13 anos, quando a situação se resolveu, e essa pessoa não só perdoou a quem aprontou com ela, né, quem fez o mal com ela, mas ela também se perdoou, porque isso é muito importante. Gente, no mesmo dia que resolveu isso na justiça, foi impressionante, a marca sumiu, né? Então o nosso organismo também, ele acaba mostrando vários sinais relacionados a essa questão da gente armazenar aquela culpa, transformar aquilo em remorso, né, para que a gente possa ter um resultado negativo no nosso corpo também.
Existem estudos comprovados cientificamente que alguns tipos de câncer, inclusive, eles aparecem no organismo devido a um alto estresse na vida das pessoas. Então elas guardam aquilo, muitas delas não conversam com as pessoas, muitas delas não compartilham aquilo ali e acabam assumindo aquilo ali para si e vira um remorso. E é muito ruim isso dentro do organismo também. Olha só que louco, né? Bom, gente, então é bom que a gente exercite, a gente desligar dessas coisas, né? Gente que com o sentimento de culpa gera raiva nos outros, inclusive, né? E os outros acabam criando um estado de negação. Já ouviu falar no estado de negação dentro da psicologia? É muito interessante. Tem coisa que a gente nega, mas que a gente é aquilo. E a gente nega completamente, né? Tem coisas que a gente reclama nos outros, mas é porque a gente é daquela forma. Por exemplo, eu reconheci isso em mim. Eu não suporto pessoas sem noção. Eu não suporto pessoas sem noção. Por que eu não suporto pessoas sem noção? Porque eu já fui muito sem noção na minha juventude, enfim. E, cara, eu me odiava por aquilo, né? E por isso que eu não gosto disso hoje. Então eu tenho muito receio de que eu seja, e por isso que eu odeio isso nos outros. É uma coisa que eu tenho que tratar. É uma coisa que eu já tratei várias. E por que eu tratei, gente? Porque eu identifiquei. Eu falei pra vocês, eu identifiquei que eu tenho esse problema. Então eu tenho que passar por um processo, porque eu não fiz isso ainda, mas eu tenho que passar por um processo de identificar esses gatilhos, por que eu fico assim, enfim, para poder me corrigir nesse sentido também. E esse sentimento de culpa que a gente tem, muitas vezes gera raiva nos outros, inclusive, também, né? E aí por isso que vai entrar aí nesse estado de negação que eu falei, tá? Às vezes isso afeta demais, essa questão da culpa, afeta demais as pessoas, e por isso que está totalmente atrelado ao tema da prosperidade, porque, por exemplo, você não precisa ser uma pessoa próspera hoje para poder você ir no parque com seus filhos. Você não precisa ser próspero hoje, completamente rico, para ir no cinema, por exemplo. Você consegue ir no cinema. Mas muita gente sente culpada ou pelo dinheiro que às vezes não tem muito, ou às vezes porque tem que guardar dinheiro, ou às vezes... cara, não, eu não devo por conta disso, né? E ela acaba não desfrutando. Gente, e o desfrute e o lazer na nossa vida, ele é muito importante. Eu lembro que uma vez, quando eu era endividado, eu cheguei no momento que eu devia 30 mil reais. Nossa, aquilo na época hoje em dia isso pra mim, enfim, não é nada, mas na época era dinheiro demais. E era o que eu devia, em bancos, em cartão de crédito, etc. Então eu passei por esse momento, né, de ser endividado, etc. E quando eu comecei a aprender a sair daquilo ali, que inclusive eu também fiz um vídeo no meu canal do YouTube, vocês podem ver como sair das dívidas. Quando eu comecei a fazer essa técnica, digamos assim, que é basicamente você conhecer os seus gastos, onde eles estão e poder cortar o que puder cortar, eu comecei a criar uma planilha das minhas metas. Pô, eu ganhava tanto, eu quero pagar as minhas dívidas, né? E por enquanto eu não vou guardar dinheiro, porque eu tenho que pagar as dívidas primeiro. Então eu preciso pagar as minhas dívidas, pagar a conta de luz, água, essas coisas. E eu sempre separava nas minhas metas, pessoal, um valor para o meu lazer. E lazer é muito importante, e eu já sabia disso desde lá, quando eu era endividado. E eu lembro que eu lembro até hoje, eu separava 200 reais por mês, olha só, para o meu lazer. E eu passei, assim, cerca de 8 meses, 9 meses para pagar minhas dívidas. E eu fiquei nesses 9 meses muito limitado financeiramente. E eu lembro que os 200 reais, em alguns desses meses, eles acabavam em uma vez que eu saía. A gente sabe que tudo é caro hoje, né? E aquilo ali acabava, nossa, muito rápido, né? Gente, mas eu não deixava de desfrutar. Então eu aproveitava, eu ia para um lugar mais baratinho, eu ia passear no shopping, eu lembro até hoje.
e só pedia um sorvete lá do McDonald's, a casquinha de 2,50, mas eu passeava, mas eu fazia o meu lazer, mas eu fazia o meu desfrute, sabe? Porque senão ia ser mais... Eu já tinha a noção de que o sentimento de culpa é algo prejudicial na vida das pessoas, que impede as pessoas crescerem. Então eu já tinha essa noção lá, e eu usei isso na minha definição de metas. Então coloquei lá, cara, R$200 para fazer o meu passeio. E você pode fazer isso hoje. Então não é parar completamente de tomar... Agora, tem gente que usa isso que eu estou falando agora para ter uma vida mais irresponsável. Então acaba gastando muito mais do que ganha, inclusive, só no item lazer. E você tem outros aí que você vai utilizar, né? Então, pessoal, essa questão ela é muito complicada, mas ao mesmo tempo ela pode se tornar algo mais simples se você quiser. Se você quiser dar esses primeiros passos. Eu não posso gastar, não posso tomar um cafezinho, não posso sair ali no shopping. Cara, você pode, pelo amor de Deus. Agora, se organize. Se organize. Faça a sua organização financeira. Novamente, eu fiz um vídeo lá no meu canal no YouTube, como sair das dívidas. Tá lá, um passo a passo assim, ó. Show de bola. Eu até uso um aplicativo móvel, falo sobre esse aplicativo móvel lá. Dá uma olhada, é muito bom, o canal Produtividade e Liderança. Então assim, vai ser muito bom para você definir, inclusive, cara, nunca pare de ter o seu lazer. Nunca pare de ter algo para esparecer sua cabeça. Porque o seu sentimento de culpa vai ativar uma pedra enorme que vai te manter no chão. Não vai deixar você decolar de jeito nenhum. Use, pessoal, esse controle financeiro que você vai fazer para prosperar. Novamente, eu era endividado, devia mais de R$30.000, enfim, com cartão de crédito, com tudo. Cara, naquele momento, uma agonia, eu não conseguia pagar direito à luz, às vezes cortava a luz. Eu lembro que eu passei um desses 9 meses, um mês inteiro almoçando pão com queijo e presunto, que era mais barato e tal, e eu conseguia economizar. Então assim, obviamente em algum momento a gente vai passar por um tipo de dificuldade, etc. Eu já era meio que acostumado, né? Minha família era pobre, mas você pode se organizar. E eu tomei a decisão dali. Eu tenho que deixar essa culpa de lado, eu tenho que deixar essa vida de endividado de lado, e cara, eu preciso e eu vou prosperar. E de lá pra cá, meu amigo, quando acabou esses 9 meses, o último mês que eu paguei a última conta que eu tava devendo, meu Deus do céu. A alegria que me deu, né? Eu dormi tranquilamente no meu travesseiro, não tem palavras. Mas de lá pra cá, meus amigos, foi só decolando. Foi só decolando, porque eu mudei a minha cabeça, mudei a minha mente, com os assuntos. Por que eu mudei, né? Sócrates, por que você mudou? O que fez você mudar? Exatamente os temas que eu estou tratando aqui nessas lives. Novamente vão ser 21 lives, essa já é a 15ª, as outras estão gravadas lá no YouTube. São assuntos, temas que nos prendem no chão e a gente nem sabe. Vocês que estão me escutando aqui, existem crenças limitantes que fincam você no chão, como se fosse uma árvore, como se fosse uma raiz profunda, e você não prospera nem a pau. Agora, a partir do momento que a gente começa a conhecer essas crenças, né, a partir do momento que a gente começa a trabalhar contra essas crenças, a tratar essas crenças dentro da gente, acontece um estalo. A gente começa a mente assim, ó, a explodir. Por que eu falo com essa empolgação tão grande com vocês? É porque a minha mente explodiu, cara. Eu tô louco que a de vocês explodam também. Eu tô louco que vocês realmente olhem, né, com os olhos que eu olho hoje, a vida, né, a forma de ganhar dinheiro, a forma de prosperar, uma maneira diferente de ser feliz, né? Muita gente, olha só o que eu vou falar agora. Muita gente fica falando assim, ai, mas tá bom a minha vida. Tá bom o cacete. Quando que vai estar excelente a sua vida? Quando que ela vai estar assim, ó, primorosa, né? Pelo amor de Deus, vamos sair do bom, vamos pro infinito, sabe? E é por isso que eu falo tanto aqui com vocês. Quando você faz uma besteira, gente, pô, fiz besteira com os meus filhos, fiz besteira com a minha esposa, fiz besteira. Gente, ok, se sinta culpado, se arrependa, mas desconecte disso rápido.
Novamente, voltando lá para o item que eu falei para vocês do remorso, se a gente não desconecta disso rapidamente, aquilo nos destrói, aquilo nos impede de prosperar, aquilo atrapalha muito a nossa vida, atrapalha a nossa forma de pensar, a nossa velocidade no pensamento, atrapalha a nossa produtividade durante o dia a dia. Então, aprenda, treine a desligar daquilo rapidamente. Brigas de casais, olha só. Eu tenho uma facilidade muito grande, e aí, ok, eu tenho essa facilidade, mas as pessoas que não têm podem treinar em relação a isso. Cara, quando eu erro, eu assumo o meu problema, assim, sem problema nenhum, e eu peço logo perdão. Infelizmente, nos meus relacionamentos, até hoje, eu ainda não tive assim, a reciprocidade nesse sentido. Então sempre demora um pouco mais, fica chateado, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas assim, do meu lado eu faço isso. Rapidamente eu peço perdão e tal. E o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa erra comigo, que ela deixa, aí tem essa questão também, pra mim, né? Quando a pessoa erra comigo, que ela deixa de ser orgulhosa e pede desculpa, eu desculpo na hora. E eu já giro a minha chave rapidamente. Cara, seguir em frente, vamos lá, o que é que a gente vai fazer agora? Então não fico remoendo, com raiva. Tudo bem, tá perdoado, mas eu fico lá, de cara feia, o dia todo, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Pelo amor de Deus, isso é um atraso de vida. Sabe? Podendo estar bem, podendo seguir em frente. Então eu adquiri isso treinando também a desligar isso rapidamente. Pessoa errou comigo, pediu perdão, não sei o que, na hora tá perdoado. Vamos lá, vamos fazer o quê? Vamos passear, vamos fazer o quê? Né? Isso pode ser namorado, isso pode ser amigo, isso pode ser pais, isso pode ser o pessoal do trabalho. Problema nenhum. Eu coloquei para vocês aqui no início da live, né, que aconteceu hoje uma situação lá na empresa, que a pessoa errou, não sei o quê. Depois ela veio falar comigo, cara, me perdoa. Cara, tá perdoado, tá tudo certo. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos traçar nova estratégia, vamos seguir em frente. Então, cara, isso é bom, sabe? Isso deixa, pessoal, a vida mais leve. Eu dei o exemplo de casais, né, que passam por esse tipo de coisa. Se você tem uma vida dessa forma que eu tô falando, se você desliga rapidamente quando você erra, obviamente, pedindo perdão, se arrependendo daquilo ali que você fez, e o contrário também, quando a pessoa erra com você, que ela pede perdão, você já perdoa, você desliga daquilo, gente, a sua vida se torna muito leve, velho. Você se torna mais feliz, sabe? E quando a gente tá mais leve, é muito mais fácil a gente saltar. Sabe, o astronauta, a gente vê os filmes, né? E enfim, o homem foi para a Lua. Na Lua, que eles dão um salto e demora porque eles estão leves e tal. E se eles colocarem força, eles dão um salto muito maior. Gente, assim é a nossa vida, quando a gente deixa a culpa de lado e quando a gente desliga dos problemas que a gente acabou de enfrentar. Quando a gente desliga, ok, esqueci, passou, vamos seguir em frente. A sua vida vai se tornar muito mais leve. Prosperidade é isso. É você ter uma leveza na sua mente, né? Na sua forma de conduzir a sua vida, para que as coisas, pessoal, elas aconteçam. Para que as coisas aconteçam na sua vida de forma positiva, de forma próspera, para que o dinheiro chegue, para que o amor chegue na sua vida. Você tem que ter uma vida leve, sabe? Então eu convido vocês a ter esse tipo de pensamento. Isso vai te fazer muito mais feliz, com certeza. O segredo, gente, é esse desligar. Isso não se aprende do dia para a noite, isso é com prática. Isso é com estudo. Estudo no sentido de você se estudar, de você se entender melhor, de você descobrir quais são os gatilhos que me levam a errar, que me levam a sentir essa culpa. Né? E você aprender a desligar e exercitar isso. É muito importante. Só para a gente finalizar, hoje vai ser um pouco mais rápido a nossa live. Sabe onde nasceu a culpa? Sabe onde? Alguém adivinha aí? Onde nasceu a culpa? A culpa, gente, ela nasceu lá no Jardim do Éden, olha só.
Todo mundo conhece essa história, né, na Bíblia. Lá no jardim, o cara tava lá peladão, ela também tava lá peladona, não sei o que, aquela coisa toda. E aí eles não podiam comer da fruta, comeram, se sentiram culpados, né? E lembra que eu falei para vocês do desfrute, do lazer? Gente, eles desfrutavam daquele paraíso. Eles tinham lazer o tempo inteiro, 100% do dia, né? Naquele lugar que eles estavam. Mas no momento que eles sentiram a culpa, olha só como faz sentido o que eu estou falando. No momento que eles sentiram a culpa, eles passaram a não desfrutar mais. E aí, quem conhece aí da Bíblia, etc., viu que depois dessa situação, o homem foi obrigado a trabalhar, a mulher foi obrigada a ter o parto, aquela coisa toda. Então, olha como a culpa ela é poderosa na vida da humanidade, né? Quando ela sente aquilo, quando ela não trata e quando ela não desliga rapidamente daquelas situações. Então, gente, a culpa é um dos fatores, sim, que nos impedem de prosperar, da gente ganhar dinheiro. A gente precisa identificar novamente o que leva a gente a se sentir culpado. A gente precisa identificar o que leva a gente a errar, o que leva para poder se corrigir. Eu progredi demais, eu prosperei demais na minha carreira, né? Sou sócio hoje lá da companhia, né? Em uma das empresas lá do grupo. Tenho os meus negócios próprios, tenho minhas coisas. Gente, por quê? Porque eu passei por uma vida de aprendizagem, de errar e não querer mais errar aquele mesmo erro, sabe? E foi isso que me permitiu prosperar. Foi isso que me permitiu ter o que eu tenho hoje. E eu vou falar um negócio para vocês. Não está nem perto de onde eu ainda estarei. Porque eu ainda vou prosperar muito mais. Porque eu ainda tenho um propósito de vida a cumprir aqui na Terra, né? Que é ajudar as pessoas, que é dar oportunidade para as pessoas. Eu não vou cansar enquanto eu ajudar ainda mais. Porque na história da minha vida, eu tive algumas ajudas, mas cada uma delas eu pude pegar firme assim. E eu pude aproveitar aquela oportunidade como ninguém, com unhas e dentes, para poder dar certo. E deu muito certo. E eu quero fazer isso. E por isso que eu estou compartilhando esse tipo de história, esse tipo de situação. Eu estou compartilhando essas crenças limitantes com vocês. Para que vocês possam ter esse pensamento, né, que eu fui aprendendo ao longo do tempo e hoje totalmente explosivo. E quando eu olho algumas pessoas com determinadas atitudes, gente, meu Deus, dá vontade de chacoalhar. Acorda para a vida, sabe? Tu tá nessa situação aí, tem gente que fica reclamando, porque eu sou gari, porque eu sou assistente do estagiário, porque, pelo amor de Deus, você tá nessa situação hoje porque você merece estar nessa situação hoje. Desculpa falar a verdade, mas você merece estar na situação que você está hoje. Por quê? Porque só depende de você sair de onde você está para onde você quiser. Só depende de você. Depende um pouquinho de nada de mim para poder te falar um negócio que vai explodir a sua cabeça e fazer você sair do seu lugar. Mas a atitude ela tem que ser sua. Eu disse que eu tenho o meu propósito de dar oportunidades. Eu vou dar oportunidades. Agora, quem que vai aproveitar? Quem que vai aproveitar? Tem muitas possibilidades de emprego, de trabalho, de você fazer o seu próprio negócio, principalmente no digital. Nós estamos aqui no meio digital, fazendo uma live com vocês, ao vivo, enfim, todo mundo me escutando. No digital tem muita possibilidade de você ganhar dinheiro. Agora, só depende de você. Por exemplo, daqui a pouco eu vou precisar de um filmmaker. Quem que vai se candidatar? Quem que vai fazer isso? Daqui a pouco eu vou precisar de pessoas roteiristas. Quem que vai fazer isso? E, gente, o que tem por aí de pessoas precisando desse tipo de cargo, desse tipo de conhecimento? Sócrates, mas onde que eu aprendo? Pelo amor de Deus. Tá todo mundo careca de saber que na internet tem tudo isso disponível. De graça para você aprender. Eu estou sendo mais uma fonte para você, de graça, para você aprender sobre as crenças limitantes que vai te fazer... se você tratar elas, obviamente, que vai te fazer decolar na vida. Ou pelo menos você saber onde você está hoje. Ou pelo menos você saber por que você está na situação que você está hoje. E aí uma vez que você sabe, novamente,
depende de você, única e exclusivamente de você, agir para você sair dessa situação. Bom, gente, a live de hoje foi um pouco menor que as normais, né? Eu tô com outros afazeres aqui, umas outras atividades, por isso que eu encurtei um pouco mais, tá? Mas obrigado pela companhia de vocês aqui no TikTok, aqui no Instagram, aqui no YouTube. Vai ficar gravado tanto nas 3 plataformas, vai ficar gravado, tá? Vocês podem consultar a qualquer momento do tempo. Compartilhem também aí com seus amigos, né? Para que eles possam aprender também sobre essas crenças limitantes. Ao final das 21 lives, eu vou começar a fazer lives agora mostrando somente formas de ganhar dinheiro. Somente formas de você fazer o seu próprio negócio, de você fazer a sua renda extra, para que você possa evoluir, para que você possa prosperar cada vez mais. Então, novamente, obrigado pela noite, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite para vocês.